Então vamos estudar. O tema de hoje da nossa aula é milagre que atrai, discurso que afasta. Milagre que atrai, discurso que afasta. E nós vamos estudar o capítulo 6 do Evangelho de João. Você pode acessar agora e falar assim, caramba, aula 21, é isso mesmo? É isso mesmo, nós estamos na aula de número 21. E como é que você assiste às outras aulas? É só você acessar a fanpage da Verdade e Graça, todas as aulas estão lá, ou, como eu já falei antes, acessa o nosso canal, se inscreve lá, youtube.com/Oficina da Palavra, tem lá a playlist, o Evangelho de João, todas as nossas aulas estão lá. Só acessar, e aí você vai poder assistir as aulas anteriores, estudar, conhecer, aprender mais sobre o Evangelho de João. Tranquilo, né? Gratuito, tem mais de 20 horas de estudo para você desse Evangelho que é muito bom, que é muito abençoado. Quero começar o nosso estudo lendo capítulo 6 de João. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 35. E eu vou ler para vocês na versão NVI. Ok? Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia e grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: daremos pão para esse povo comer. E fez essa pergunta apenas para colocá-la à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada pessoa recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Pedro, tomou a palavra. Mestre, aqui tem um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Então Jesus disse, mandem o povo sentar. Havia grama naquele lugar, muita grama, e todos se sentaram. Eram cerca de 5.000 pessoas. Jesus tomou os pães, deu graça, repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. E depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, e nada será desperdiçado. Eles ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. E depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Jesus sabia que eles pretendiam proclamá-lo rei à força e retirou-se sozinho para o monte. Quando anoiteceu, os discípulos foram para o mar. Entraram no barco, fizeram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus não tinha ido com eles. Um vento forte soprava e as águas se agitaram. Depois de terem remado 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse, sou eu, não tenham medo. Então se animaram a recebê-lo no barco, e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estava ali e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que partiram sozinhos. Então barcos se aproximaram onde o povo tinha comido pão, e quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. E o encontraram lá,
do outro lado do mar. Perguntaram: mestre, quando chegou aqui? E Jesus respondeu: vocês estão me procurando, né? Não porque viram os sinais, mas porque comeram pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo para aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus pede? E Jesus respondeu: a obra que Deus pede é esta: crer naquele que ele enviou. E disseram: que sinal miraculoso mostrarás para que vejamos e creamos em ti? O que você fará? Nossos antepassados comeram maná no deserto. Como está escrito, ele lhe deu a comer pão do céu. Mas Jesus disse: não foi Moisés que lhes deu pão do céu. Foi o meu Pai, aquele que lhes dá o verdadeiro pão do céu. O pão do céu, que é o pão de Deus, é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. E eles disseram: Senhor, dá-nos desse pão. E Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Pronto. Bom demais. Lemos o texto e agora vamos estudar, né? Lembre-se sempre disso. Ao estudar a Bíblia, a primeira coisa que você faz é o quê? Acessar o Google? Não. Procurar livros? Nada disso. Perguntar a pessoas? Não. Isso depois. Primeira coisa que você faz para estudar a Bíblia é ler a Bíblia. Parece óbvio, né? Mas tem muita gente que quer estudar a Bíblia e quer pregar a Bíblia sem ler a Bíblia. Como é que pode um negócio desse? Bom, começamos a história, uma história muito legal, é uma palavra muito bonita, cheia de detalhes. Tem tantos detalhes aí, Suelen, que a gente certamente vai ficar um tempinho nesse texto, né? Que merece a nossa leitura e a nossa análise com muita calma. Mas seja como for, não podemos esquecer jamais que o texto, que a história, que a narrativa de João é sobre Jesus. É sobre Jesus. Não é sobre a tempestade, não é sobre os milagres, não é sobre a água, não é sobre a mudança do tempo, não é sobre a religião, é sempre sobre Jesus. É sobre ele que estamos estudando. E, obviamente, também não é sobre pães. Não é sobre maná, nem sobre pão que se multiplica. É sobre o pão da vida. E é Jesus. Esse é o tema da passagem. Toda vez que você lê o Evangelho de João, precisa sempre se lembrar que João escreve o seu Evangelho para dizer para a gente, que estamos lendo, que Jesus, o Filho de Deus, encarnado, nascido de mulher, é o próprio Deus. E para ele convergem todas as coisas. Então a história não é sobre a multiplicação dos pães. A história é sobre Jesus, que é o pão da vida. Tudo bem? Dito isso, você reparou enquanto você estava lendo que a multidão estava entusiasmada com Jesus? Não é para menos, né? Jesus andou fazendo um monte de milagres, vários, por todos os lugares. E a turma estava num entusiasmo incrível. Todo mundo atrás dele, querendo ver o que ele ia fazer agora. Qual seria a próxima sacada? Qual seria o próximo feito de Jesus? E aí eu te pergunto, você que está estudando comigo, você acha que esse entusiasmo da multidão, essa alegria, esse desejo de falar com Jesus,
Você acha que esse entusiasmo é verdadeiro? É legítimo? Vem de Deus? Ou é um entusiasmo falso, humano, pobre, superficial? O que você acha? Pensa aí. O que você acha desse entusiasmo dessa galera? Vamos lá, vamos atrás de Jesus. Jesus está mandando bem, vamos atrás dele. O que você acha? Esse entusiasmo é verdadeiro, é legítimo ou é falso? A Bíblia vai nos dizer que esse entusiasmo ele é falso. É bem falso. Olha o versículo de novo. Versículo 1 e 2. Grande multidão continuava a segui-lo porque viu os sinais que tinha realizado. Ou seja, por onde Jesus andava, muita gente ia atrás dele. Estava todo mundo animadão com Jesus. Mas era um entusiasmo falso. E por que a gente pode dizer que o entusiasmo era falso? Porque a multidão está interessada no que Jesus pode fazer. A multidão está interessada no que Jesus pode dar. Mas a multidão não demonstra interesse por ele, por Jesus. Talvez nem o conheça. Talvez só tenha visto Jesus de longe, né? Distante, lá em cima da montanha, ensinando. Talvez nem saibam quem ele é realmente. Mas estão entusiasmados por causa dos milagres que ele está realizando. Eu fico imaginando, né? Fico pensando eu aqui usando os meus óculos com um grau altíssimo e eu vendo Jesus curando os cegos. Eu nem sei quem ele é e nem me importa muito o que ele é. Mas eu fico pensando e conversando com os meus amigos aqui. Será, Suelen, que se eu for lá ele pode curar minha vista também? Será, Marilda? Alex, que se eu for lá e Jesus tocar nos meus olhos, rapaz, nenhum médico conseguiu me atender, nenhum óculos conseguiu resolver, nenhum tratamento para minha vista foi eficaz. Pode ser a minha esperança. E te dá um entusiasmo, né? A notícia é boa. Fique imaginando aqui, vamos imaginar nas nossas conjecturas, todos nós aqui, quantas pessoas em diferentes cidades, em diferentes países, receberam essa mensagem. Olha, tem um camarada lá na Galileia, lá na Palestina, curando enfermos de todos os tipos. De repente, há esperança para você. A Bíblia conta que havia um general chamado Naamã, general da Síria, que tinha lepra. E a menina que trabalhava na casa dele, que servia a sua esposa, uma escrava, contou para ela e disse assim, olha, lá na minha terra tem um cara que cura. Quem sabe Naamã não poderia ir até lá e ser curado. E a Bíblia diz que Naamã largou tudo e foi. Por causa de uma menina que disse que havia um cara que curava. Agora você imagina a notícia se espalhando, porque Jesus está fazendo milagres e muitas pessoas estão vendo, dezenas, centenas, milhares de pessoas estão vendo, porque ele cura as pessoas na frente das outras. Não é um milagre que você ouviu falar. São milagres visíveis, palpáveis, tangíveis. Então a multidão está entusiasmada. Agora, é um entusiasmo falso, porque o que a gente observa no texto, não só nesse, mas em outros, é que não há um interesse por Cristo. Há um interesse apenas por aquilo que ele pode realizar. João fala do ministério de Jesus e observamos o que no texto? Que a popularidade de Jesus só aumenta. Mas na prática isso não significa muita coisa, pois muitos abandonaram a Cristo logo depois. Principalmente no momento em que ele disse que não ia fazer mais milagres. Aí a galera foi embora. Não, sem milagre não quero. Sem milagre não vou.
Não é? É verdade, Marilda, ainda existe muito disso, né? Esse sentimento de frustração que você está narrando aqui é o que a gente lê em João 6, 60 e 66. Jesus fala assim, ó, acabou o milagre. Aí a frustração é coletiva. A frustração é generalizada. Alex está dizendo que até hoje o povo é assim, sempre procura de sinais. Isso, sempre procura de sinais. E se você disser que tem milagre, todo mundo vai atrás. Não importa onde, não importa quem. Submete as coisas às vezes mais bárbaras, mais terríveis, para receber a bênção, para receber o milagre, para ter a restauração da saúde. Agora, eu pergunto a você que está nos assistindo, você acha que esse comportamento da multidão, egoísta, hedonista, interesseiro, você acha que isso surpreendeu Jesus? Que Jesus ficou perplexo? Nossa, eu não imaginava que as pessoas só estavam aqui atrás dos milagres. Pensei que elas me amassem. Você acha que isso surpreende Jesus? Não. A Bíblia vai dizer que Jesus não está surpreso. Capítulo 2 de João, a Bíblia diz que Jesus não se surpreendia porque ele conhecia o coração do homem. Diz o texto que ninguém precisa dizer para Jesus quem é o homem, porque ele conhece muito bem o coração do homem. Então ele não fica surpreso com nada disso, não é? Imagine quantas igrejas fecham as portas, né? Se não tiver mais o culto do milagre. É verdade. Falar em revelação, né? Essa semana a gente teve um cara aí que fez uma revelação bombástica. Foi? Explodiu na internet. Camarada dizendo que no dia 30 de março de 2021 o anjo da morte ia passar na rua e que milhares e milhares iam morrer. Que as pessoas iam cair no chão, estribuchando, morrendo. Que a gente ia ver corpos pela rua. Já estamos no dia 1º de abril. E até agora nada aconteceu. Incrível, né? É óbvio que não. O Alex fez um comentário muito interessante. Ele falou assim, Jesus não se surpreendeu porque ele é Deus e Deus sabe tudo. É isso, Alex. Exatamente isso. É sobre isso que o Evangelho de Marcos está ensinando. Que Jesus é Deus. Então ele conhece os corações. As pessoas, elas buscam Jesus aparentemente. É uma busca aparente. Elas nem sabem quem Jesus é, nem leem a Bíblia, enchem as igrejas atrás das propostas mais mirabolantes, mas nem sabem quem Jesus é, porque elas estão ali por motivos errados. Quais são os motivos que elas estão buscando? O que as motiva lá? O que as leva até esses lugares? É poder desfrutar de um milagre, de alguma coisa boa. Né? Interessante. Interessante como vários já escreveram aqui no chat, interessante como nada muda. Era desse jeito naquela época e continua sendo desse jeito agora. Bom, vamos falar do milagre. Famoso milagre da multiplicação dos pães. Vamos ver aqui a sequência dos fatos, né? Vamos observar a narrativa e a sequência dos fatos para a gente ver como é que aconteceu. Primeiro, por que Jesus subiu ao monte? Porque ele ensinava. Ele ensinava. Constantemente ele estava ensinando. Bastante. E a multidão ia atrás dele. E ele se compadecia da multidão. A Bíblia diz que ele olhava para a multidão e percebia que os israelitas eram como ovelhas sem pastor, dispersos, perdidos, sem liderança, confusos. Então Jesus ia para os montes, como às vezes ele ia para os barcos,
para ficar num lugar visível, de destaque, para poder ensinar as multidões. E não é a primeira vez que ele faz isso. Ele já havia feito isso muitas outras vezes. Sempre fazendo milagres, sempre curando as pessoas. E essas notícias se alastram, né? Se eu fizer uma reunião aqui em casa de oração e alguém for curado, eu começo a reunião aqui com 4 pessoas. Eu, Davi, mais 2. Aí alguém é curado. Esse que foi curado volta com mais 5. E os 5 voltam com mais 10. E as coisas vão aumentando e vão se repetindo. Porque essas histórias, elas se propagam com o vento. E todo mundo fica sabendo. E Jesus então ensinava e tinha compaixão das pessoas o tempo todo. Não é? O Elias está falando aqui do profeta do dia 30. O profeta do dia 30 não é Jesus, não fez milagres, mas como ele disse que falava em nome de Deus, ele atraiu multidões. Milhares e milhares de pessoas foram atrás dele. Incrível, né? E nada se cumpriu. E o povo continua atrás dele. Agora imagina Jesus, que fazia milagres de verdade. Como isso atraía pessoas? Já pensou? Olha só. Era tanta gente naquele dia que os discípulos pediram para Jesus mandar a multidão embora. Eles não tinham como alimentar as pessoas. A coisa vai ficando tumultuada, não é? 5.000 pessoas é o sonho de todo pastor, ter uma igreja de 5.000. E você, para cuidar de 5.000, olha, você tem que ter um exército de obreiros, gente pra caramba. E os discípulos queriam que Jesus mandasse a multidão embora. Bom, mas aí Jesus fez um teste com Filipe. Filipe, como alimentaremos essa multidão? A gente sabe que é um teste porque a Bíblia diz que é. Está escrito lá que Jesus provou a fé de Filipe. E a resposta de Filipe é muito prática. Ele diz assim, não dá para alimentar essa multidão, a gente precisaria ter muito dinheiro para alimentar essa multidão, que é a quantia que ele dá lá de denários. Versículos 6 e 7. Vamos lembrar aqui como é que está escrito no versículo 6 e 7. Versículo 7. 200 denários. 200 denários era o salário de um dia. Um dia trabalhando, 200 denários. Pô, imagina. 6 meses de trabalho, não é isso? Um dia, 200 denários. 30 dias, 30 denários. 3 meses, 90 denários. 6 meses, 180 denários. 6 meses e meio de trabalho para alimentar essa multidão. E por quê? Porque eram 5.000 pessoas. E Jesus fez essa pergunta, como está no versículo 6, para pô-lo à prova, porque Jesus já sabia o que ia fazer. Bom, aí, nesse momento de incredulidade, aparece André, né, com uma solução mirabolante. A gente já sabe que tinha 5.000 pessoas lá. Aí vem André. O que André faz? Ele apresenta uma solução, né? Ele está incrédulo, mas ele apresenta uma solução. Tem um menino aqui com 5 pães e 2 peixinhos. 5.000, né? Um pastor titular e 200 pastores auxiliares. Eu acho que é por aí, mais uns 50.000 diáconos. É muita gente. Bom, aí André vem com a criança lá e fala assim, com o menino, né, com o rapaz, tem um cestinho aqui com 5 pães e 2 peixinhos. E aí Jesus dá uma resposta surpreendente. Qual é a resposta que Jesus dá? Manda a turma se sentar, porque ele vai alimentar a multidão agora. Olha. Organiza o grupo em parte de 50, parte de 100. Reparte o pão e distribui o pão para a multidão. Agora você imagina, né?
Imagina a cena. Jesus repartindo o pão e tá tirando o pão e não para de sair pão. Eu fico pensando nos olhares dos discípulos, das pessoas em estado de choque, sem acreditar no que estão vendo. Jesus tirando o pão e nada de sair, e nada de acabar o pão. E vai enchendo os cestos e nada de parar de encher os cestos. Olha que legal, cara. Eu queria ver esse vídeo, esse DVD, esse MP4, dessa imagem de Jesus multiplicando os pães e os peixes. Lembra do azeite? Do azeite que não parava de sair da botija? Caramba, da farinha que se multiplicou nas bandejas? Jesus faz um milagre parecido com o que aconteceu no Antigo Testamento. Esses milagres de multiplicação no Antigo Testamento, da farinha e do azeite, são milagres que foram realizados por uma ação direta, por uma intervenção direta de Deus. Só Deus faz coisas assim. E Jesus então faz o milagre ao vivo e a cores ali, para quem quiser ver, repartindo pão. Nós já sabemos que era um tempo de festa, já estudamos nos textos anteriores, nos vídeos anteriores, que tem uma festa acontecendo, tem uma multidão na rua, uma expectativa incrível, Jesus fazendo milagres um atrás do outro, e enchendo, e sobrando cestos, e todo mundo comendo, e não para, e não para, e não para. Ora, eu diria que um êxtase tomou conta do público, e naquele momento o povo se lembrou de Moisés. Porque Moisés diz na lei, no Pentateuco, que depois dele viria um profeta maior do que ele. Então o povo se lembra. Como nós já falamos aqui em aulas anteriores, há uma expectativa pública de que o Messias está se aproximando, de que está chegando o tempo. Antes dessa passagem, João Batista já havia apontado para Jesus, João Batista já tinha dito, chegou o tempo do juízo, chegou a hora, é agora, vai acontecer. Então a multidão olha para Jesus, já viu ele curar enfermos, já viu ele fazer coisas incríveis, agora vê Jesus multiplicando pão, multiplicando peixe, a multidão olha para ele, olha para aquilo, lembra de Moisés e pensa, é ele. Ele é o nosso líder. Ele é o novo Moisés, não é? Ele nos livrará de Roma, diz o texto, no versículo 15. Jesus sabia que pretendiam proclamá-lo rei à força. A Bíblia diz no versículo 15 de João que Jesus sabia que aquele público, no êxtase, na euforia do milagre, ia proclamar Jesus o rei de Israel naquele dia. Porque isso seria o quê? Uma declaração de que ele é o Messias e seria também uma declaração de ruptura, de independência do Império Romano. Chegou a hora. Olha só que legal. Chegou o momento. Bom, mas isso aí vai levar a gente a fazer um monte de reflexões, né? Várias reflexões. Jesus está falando do pão, está falando de Deus, da graça de Deus, da salvação que vem de Deus, do amor que vem de Deus, da misericórdia que vem de Deus. Jesus fez milagres incríveis, demonstrou o seu poder, demonstrou a sua força. O povo está diante dele. O povo que está ali sabe que ele não é igual aos fariseus, que ele não é igual aos saduceus. Sabe que ele não é igual aos romanos, que ele não é igual aos oficiais. O povo sabe que ele não é um homem comum, que ele faz coisas incríveis. Ele já transformou água em vinho. Ele já fez um doente, 38 anos, prostrado, se levantar. Já curou a mão de um homem leprosa, mão mirrada.
Jesus já fez coisas extraordinárias por todos os lados. Esse povo sabe que ele não é normal, sabe que ele é espiritual, sabe que ele é divino, sabe que ele é sobrenatural, mas mesmo assim só consegue pensar em coisas materiais. Mais uma vez, vou repetir o ponto, porque esse é o ponto mais importante da nossa aula de hoje. Jesus é um poderoso Senhor, poderoso Deus, um poderoso Rei, capaz de fazer coisas incríveis, cheio de graça, cheio de autoridade, cheio de poder. Por onde ele passa, deixa um rastro de milagres. Mas o povo olha para ele e só consegue pensar em comida e em política. Qualquer semelhança com esse tempo que a gente está vivendo, né? Olha, é mera coincidência. O povo só consegue olhar para Jesus, só consegue pensar em comida e só consegue pensar em política. Como é que pode um negócio desse? Mesmo diante de Deus, o homem só consegue pensar nas coisas materiais. A gente podia propor uma reflexão aqui, né? Para todos nós. Já me ajeitei aqui na cadeira. A gente deveria pensar, quando estamos num culto da nossa igreja local, ou numa reunião de oração, ou num evento qualquer, será que a gente consegue ficar uma celebração inteira, uma reunião inteira, só pensando em Jesus, na palavra de Jesus, na obra de Jesus, na graça de Jesus, na vida eterna? Será que a gente consegue passar uma reunião inteira sem pedir orações, sem falar de coisas desta vida, materiais? Ou não? É uma boa reflexão. É incrível, cara. Os caras estão diante de Jesus. Ele acabou de multiplicar os pães e os peixes. E o povo, em vez de se prostrar diante dele e reconhecer, você é o Cristo, você é o Messias, você é Deus. Não. O povo se reúne e fala assim, ele é o rei. Vamos colocá-lo no trono. Vamos tirar Roma. Ele vai ficar aqui reinando, nos alimentando e nos curando eternamente. Como é que pode isso, cara? Não é incrível? Hoje ainda, essa é a reflexão, né? O que nós pensamos? O que nós pensamos quando estamos diante de Deus? Vamos ver os textos aqui, ó. João 6, 26. Jesus respondeu, vocês estão me procurando não porque viram os sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não sou eu que estou dizendo. Eu estou julgando ninguém. É Jesus que está dizendo. Jesus está dizendo. Vocês estão me procurando, perdão, não porque viram os sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Então Jesus está dizendo o quê? Que eles não estão ali para honrá-lo e reverenciá-lo diante do seu poder. Nós estamos aqui porque reconhecemos que você é poderoso, que você é uma divindade, que você é glorioso, que você é o Messias que havia de vir. Estamos aqui para render a você a nossa adoração, o nosso serviço. Não, nós estamos aqui porque você multiplica pão, pô. E você, perto de você, a gente nunca vai passar fome. Ai, caramba. E não é assim que muitas igrejas ensinam? Não é assim? Muitos pastores ensinam assim, que se você for cristão, se você estiver ali, se você estiver contribuindo com fé e comprometido com aquela causa, com aquela comunidade, você nunca vai ter necessidade.
né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Eles entortam até o texto. Tortam até o texto para significar o que eles querem. Não é assim que diz a Bíblia? Que os caras faziam isso? E não é assim que acontece hoje? Exatamente assim. As próprias comunidades ensinam os religiosos, os frequentadores, a esperarem de Deus aquilo que supre a vida deles. Estão diante de Deus, da palavra de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus, da salvação de Deus, mas eles querem receber algo de Deus. Agora vamos ver o versículo 48, 49 e 50. O que diz a Bíblia? Veja, Jesus dizendo, eu sou o pão. Olha o contraste. Vocês querem o pão? Vocês querem o pão? Eu sou o pão. Eu sou o pão. Os seus antepassados comeram o maná no deserto e morreram. Mas aqui está o pão que desceu do céu, para que quem dele comer não morra. É exatamente aquela expressão bíblica famosa, né? O pão que perece. Eles querem o pão que perece. E Jesus é o pão que alimenta para toda a eternidade. Os caras querem o pão que morre, que dá fungo, que azeda, e Jesus dá o pão eterno. Incrível, né? Aí os irmãos vão para a igreja, domingo que vem, é domingo de Páscoa. Então, teoricamente, todos nós cristãos deveríamos aproveitar o domingo para falar de quê? Da ressurreição, da obra redentora consumada, do poder de Deus que nos redimiu do pecado, da morte, do inferno, do juízo. Mas é bem capaz, é bem possível que alguns líderes preguem, por exemplo, sobre o anjo da morte, Êxodo 12, para dizer que os irmãos, se estiverem contribuindo, ofertando, trabalhando, a sua casa está marcada e a morte vai passar por cima. Vão dar ênfase a isso? Outros vão dizer que Jesus morreu, levou sobre si as nossas dores e pelas pisaduras nós fomos sarados. Então vão dizer que a Páscoa é um dia de cura. Outros vão dizer que por causa da Páscoa, da morte, da ressurreição, Jesus se tornou o pastor e agora ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Vamos falar de provisão. Ainda sobre o texto de Êxodo, alguns vão dizer que quando o sangue de Jesus está sobre nós, que as nossas casas estão ungidas, protegidas, o mal não pode nos tocar. Vão falar de poder. Vejam que não é só naquele tempo, mas sempre, que o homem tem dificuldade de colocar Cristo no centro. Já vimos na aula passada, por exemplo, Jesus dizendo, eu sou o Senhor do sábado. Por quê? Porque os religiosos colocavam o sábado no centro. E aqui, os seguidores estão colocando o milagre no centro. Mas Jesus é o centro. Jesus é o único objetivo, a única meta, o único passo, a única coisa que realmente interessa. Mais nada interessa. Ele é o centro. Ele é o enviado por Deus para nos libertar. Nós deveríamos olhar para os milagres, nos alegrar com eles e servir a Jesus com mais intensidade. Mas não. Nós olhamos para os milagres, aplaudimos as curas e dizemos, agora eu quero o meu, me dá o que é meu. Como diz a velha canção, né? Restitui, eu quero de volta o que é meu. Me dá o que é meu. Entrei no terreno do inimigo e tomei o que me roubou.
Tudo que Jesus conquistou é direito nosso. E ficam as músicas, os líderes e os cultos dizendo que o homem está no centro. Mas a Bíblia vai dizer que Deus está no centro. A passagem de João 6 revela para nós com muita assertividade o que vai na mente dos homens, o que vai no interior dos homens, que é a busca pela própria satisfação em detrimento da glória de Deus. Bom, o que a gente vai fazer com essa passagem então? De forma muito prática, de forma muito simples, como é que a gente vai aplicar esse estudo na nossa vida? Bom, é muito fácil. Nós vamos nos perguntar nessa noite, cada um de nós que está aqui assistindo o vídeo, assistindo a aula, cada um vai perguntar para si mesmo, qual é o motivo da minha fé? Por que eu vou ao culto? Por que eu vou à igreja? Por que eu leio a Bíblia? Porque, afinal de contas, julgar os outros é fácil, né? Chamar de hipócrita, sepulcro caiado, falso, crente mequetrefe, crente de meia tigela. Falar mal dos outros é tranquilo. Mas o objetivo da aula não é fazer com que a gente fique aqui julgando os outros. O objetivo da aula não é julgar os outros. O objetivo da aula é trazer luz ao nosso próprio coração, para que cada um de nós aqui possa fazer a sua própria reflexão e perguntar a si mesmo: Senhor, qual é o motivo da minha fé? Por que eu estou aqui? Por que eu estou assistindo esta aula? Por que eu vou aos cultos aos domingos? Por que eu quero aprender mais? Por que eu entrei no seminário? Por que eu compro esses livros? Por que eu viajei daqui da minha casa até aquela cidade para ver fulano pregando, Beltrano pregando, Cicrano pregando? O que me atrai? O que eu realmente quero? Porque, na verdade, o que acontece? O milagre atrai. O milagre atrai. Ele é atraente. É cativante. Mas a verdade das Escrituras afasta. Porque à medida que as pessoas vão atrás de Jesus por causa do milagre, o que vai acontecer? Jesus vai pregar para elas. E aí o discurso de Jesus vai afastar as pessoas. Porque elas estão ali em função dos milagres. O milagre, a cura, o sinal, a expressão de Jesus é atraente. Mas o seu discurso afasta. A não ser que o homem tenha nascido de novo, a mulher tenha nascido de novo. Então a pergunta que fecha a aula de hoje é exatamente essa. Qual é o motivo da nossa fé? Aí você poderia me perguntar agora, peraí, Leclerc, pá. Deixa eu ver se eu entendi bem. Você acabou de dizer que essa pergunta encerra a aula de hoje, mas, cara, tem assunto pra caramba nessa passagem. Tem coisa beça para falar aqui. Jesus começa um discurso enorme e a gente não vai falar disso agora? Não vai não. Para continuar essa aula e para perceber o que Jesus vai fazer diante da reação dos discípulos e do povo, você precisa assistir a próxima aula. Porque na próxima aula a nossa cabeça vai ferver.